Olá, amigos, graça e paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos entrando no ar com o programa Alimento da Fé nesta quinta-feira de vitórias, de bênçãos, de realizações, onde certamente a unção e a presença do nosso Deus há de alcançar o seu lar e a sua família. Você talvez não me conheça, eu certamente não te conheço, mas o Deus que nós servimos nos conhece. Deus sabe exatamente o que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, e Ele tem uma palavra para você, algo que Ele quer revelar ao seu coração e a partir daí então abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Este é o programa Alimento da Fé da Igreja Nova Unção de Deus e juntos vamos entrar na presença do Senhor, vamos nos envolver com Ele em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que... Glória a Deus, queridos. Vamos aproveitar essa oportunidade que estamos diante do Senhor, vamos meditar na sua palavra e entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Já há algum tempo nós temos tratado um assunto aqui de grande importância, sobre situações, algumas circunstâncias, algumas coisas que vêm contra nós e, a princípio, elas não vêm para nos destruir, vêm com o propósito de nos enfraquecer. No Salmo 69, que já é um salmo que temos estudado há alguns dias, apenas um versículo, se não me engano, este é o terceiro programa que temos falado sobre o assunto, o Davi, ele faz aqui uma declaração que ilumina os nossos olhos e que nos faz entender a intenção e a estratégia do adversário quando ele se levanta contra nós com uma situação. Por exemplo, no Salmo 69, no versículo 20, o salmista Davi declara assim: afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Preste atenção na declaração do salmista Davi, um homem muito abençoado e ungido pelo Senhor. Ele diz: afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. O que temos entendido pela palavra é que Davi só estava fraquíssimo porque afrontas havia quebrantado o seu coração. E temos entendido, aprendido através dessa palavra, que esta é a estratégia do inimigo. Ele, para nos derrotar, para nos vencer, para conseguir roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida, primeiro, ele tenta nos enfraquecer. E para nos enfraquecer, ele se levanta com situações. Ele usa pessoas, muitas vezes, para nos afrontar. Quando Satanás ele consegue, de alguma forma, quebrantar o nosso coração através de afrontas, através de palavras que nos ofendem, nos magoam, quando ele consegue, assim, ferir o nosso coração, ele consegue nos enfraquecer. A nossa força não vem do nosso conhecimento, não vem do tempo em que nós temos na igreja, não vem da nossa experiência de vida. A nossa força vem do Senhor. O próprio Davi, no Salmo 27, ele declarou isso: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, a quem temerei? Davi entendia que a sua força vinha de Deus e conosco não é diferente. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém de pé, é Ele quem nos renova todos os dias e nós precisamos manter a nossa comunhão com Ele. E quando o inimigo consegue, de alguma forma, afetar a nossa comunhão com Deus, quando ele consegue quebrantar o nosso coração através de afrontas, ele consegue também nos enfraquecer. Um exemplo que temos visto na palavra é o exemplo de Sansão. Sansão foi um nazireu do Senhor, um homem que tinha um pacto, uma aliança com Deus.
E a palavra nos mostra que na cabeça de Sansão não poderia passar navalhas. E os inimigos do povo de Deus daquela época, os filisteus, contrataram uma mulher chamada Dalila, e esta foi enviada a Sansão com um propósito. Qual o propósito? Descobrir em que consistia a força de Sansão e assim então enfraquecê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Dalila, depois de várias tentativas, ela descobriu a força de Sansão, ou melhor dizendo, em que consistia a força de Sansão. O versículo 18 do capítulo 16, que vimos no programa passado, diz assim: vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar também os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Ela foi paga para isso. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então Dalila conseguiu fazer com que Sansão adormecesse sobre os seus joelhos. E é exatamente o que acontece. Dalila, metaforicamente falando, é o problema, é a afronta, é a tentação, é aquilo que o inimigo cria para roubar a nossa força. E o inimigo ele consegue, de alguma maneira, através de situações, fazer com que algumas pessoas adormeçam. Ela perde o sentido. Ela já não consegue responder por ela mesma, ela fica entregue por causa daquela situação. Quantas pessoas que no momento da raiva, do ódio, perde completamente os sentidos. Naquele momento ela perde a noção de tudo e acaba fazendo loucura. Sansão estava entregue aos joelhos de Dalila, os inimigos vieram e rasparam as 7 tranças de sua cabeça. Cada trança de Sansão tinha um significado, simbolizava algo entre Sansão e Deus, que foram sendo retiradas pelo inimigo. Talvez uma daquelas tranças representava a fidelidade de Sansão a Deus, que foi raspada. Talvez uma outra representava o temor, talvez uma outra a comunhão, enfim, cada uma delas representava algo, simbolizava algo. Ele perdeu as 7 tranças e a Bíblia fala que se foi a sua força. O versículo seguinte diz: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, ou me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não percebeu que havia perdido a comunhão com Deus, queridos, que a força dele havia ido embora. Olha o que aconteceu. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam ele moendo no cárcere. Olha que situação. Sansão foi pego pelos inimigos. Coisas que até então os inimigos não haviam conseguido. Eles tentaram em várias ocasiões, mas fracassaram. Mas agora Sansão estava enfraquecido e o mal conseguiu chegar a Sansão. É o que acontece conosco quando nós também nos enfraquecemos. O inimigo ele consegue entrar no seu casamento, ele consegue afetar a sua família, ele consegue entrar na sua saúde, consegue afetar o seu trabalho, a sua vida financeira, porque ele encontrou brecha. E o inimigo ele trabalha com legalidades, ele procura meios de nos atingir. E quantos de nós geramos estes meios quando nós nos enfraquecemos espiritualmente? Eu quero dizer para você, querido, que talvez você esteja vivendo uma situação como esta, mas você precisa retomar sua comunhão com Deus, como Sansão retomou. E a Bíblia diz que a sua força voltou e ele venceu os adversários. Você também pode mudar essa situação. Eu quero orar por você. No próximo programa nós vamos ver o que aconteceu com Sansão quando os inimigos conseguiram pegar Sansão. Mas eu quero agora orar para que você seja renovado, fortalecido, para que você consiga mudar as circunstâncias ao seu redor. Eu sei que você pode. Eu gostaria que você se aproximasse do seu aparelho e colocasse a sua mão com a minha mão. Vamos falar com Deus?
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro em favor de todas estas pessoas, pedindo ao Senhor que manifeste na vida delas o teu poder e a tua unção, Pai, jogando por terra e no nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora as afrontas, eu repreendo agora todo mal e eu ordeno mal, sai desta pessoa agora. Tire as mãos da mente, do coração dela, em o nome do Senhor Jesus, saia e não volte nunca mais. Senhor, eu abençoo todas estas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Você está abençoado no nome do Senhor Jesus. Certamente o poder de Deus já está entrando em ação na sua vida. Eu quero lhe fazer 2 convites. O primeiro convite é para estar conosco hoje. Hoje nós vamos ter às 3 horas da tarde, às 5 da tarde e às 7 da noite, a oração das mães pelos filhos. A minha esposa, a pastora Cristiane, estará ali presente para abençoar a sua vida e orar juntamente com você, mãe, pelos seus filhos. Então venha orar com a minha esposa, juntamente com outras mães que estarão presentes neste dia para interceder pelos filhos. Como Ana gerou, o seu filho através de oração, vamos fazer o mesmo com os nossos. Hoje, 3 da tarde, 5 da tarde e 7h30 da noite. E também, aliás, e 7 da noite. 7h30 da noite, nós vamos ter a reunião com o pastor Alci. Os casais estarão ali reunidos, um clamor pela vida sentimental. O pastor Alci tem feito ali um trabalho maravilhoso, juntamente com a sua esposa, a irmã Andréia, e uma equipe maravilhosa. E sexta-feira, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5h30 da tarde, 7h30 da noite, é a corrente de libertação. O endereço, Avenida Rui Barbosa, 963, no centro, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. Ficamos por aqui com o programa. Deus te abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Espírito Santo, venha nessa hora e derrama toda a tua glória. Às vezes o inferno tenta contra mim, me deixando fraco e desanimado. Às vezes a doença vem sobre o meu corpo, me deixando fraco e desanimado. Mas quando ele vem,